3, 4, 5, 6, 7 anos. Tudo bem com vocês, turminha? Espero que sim. Espero que vocês tenham um bom final de semana. E agora nós vamos partir para a nossa 17ª atividade do Google Sala de Aula, com base naquilo que é posto na plataforma Cidadão PG. A intenção do vídeo aqui é sempre ajudar a sanar algumas dúvidas que vocês venham a ter, e como a gente não pode estar de forma presencial, apesar que meus alunos podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp também e pelo e-mail nosso aí da escola onde nós trabalhamos, ok? Então, turma, nessa atividade essa semana nós vamos perceber que trata sobre o cerne, a parte principal aqui do texto é o decréscimo, ou seja, o não crescimento da população indígena no Brasil, os primeiros habitantes da nossa região, do nosso continente aqui, do nosso território. Os indígenas, a partir de 1500, os primeiros anos de 1500, eles começam a decrescer, eles não crescem. Lembrando que quando os portugueses aqui chegaram, somente no Brasil existiam cerca de 5 milhões de índios. Hoje, devido e graças a ela, há quem questione, há quem não questione, mas graças a essas medidas de proteção à cultura indígena e as coisas e o bojo que está envolvida nela, temos cerca de 800 mil índios no Brasil. É um número pequeno, se você considerar que há 6 séculos atrás eram 5 milhões e hoje não chega nem a 1 milhão. E há um decréscimo e vem a ocupação dos europeus, os índios eles são dizimados por N fatores, pela questão do convívio com o homem branco. O homem branco trazem consigo as doenças que para eles eram normais, mas o índio não estava acostumado com gripe, a gripe oriunda do homem europeu, sarampo, catapora, etc. O índio não pegava sarampo, não tinha catapora. Então, por não haver ninguém que tivesse tido sarampo antes da chegada do europeu, não tinha anticorpos, né? Então, a catapora, a mesma coisa, as mesmas gripes, e nós estamos vivendo momentos difíceis de forma mundial aí por causa de uma gripe, por causa de um vírus, né? E imagina basicamente o que tem afligido o ser humano nos dias atuais foi também o que aconteceu com os indígenas, o fator que ajudou na sua diminuição, o fator da questão sanitária, né? Questão de saúde com o homem branco, a perseguição também, né? A fuga, porque eles não quiseram ser escravizados pelos homens brancos, pelos europeus, então eles criaram resistência, e criando resistência, ainda que um homem indígena tivesse suas armas, se você comparar com o armamento português da época, era muito evoluído. Então o índio já levava desvantagem nisso. É um dos fatores que vai causando a diminuição do povo indígena aqui no nosso território, que basicamente é dele, e o índio decrescendo, vai crescendo a população europeia querendo vir para cá para manter o território, principalmente os portugueses querendo manter o território e não querendo a ocupação de outros europeus aqui, principalmente os franceses, e devido à escravidão, à escravatura, o movimento de escravidão, os negros passam a vir morar aqui e a crescer, a ter seus relacionamentos e assim gerar filhos, e foram gerando, e a população negra no Brasil cresce, e também fazer um comentário à parte, em toda parte da América do Sul há um crescimento considerável de africanos no Brasil, ou seja, de descendentes de africanos, né? Porque uma vez nascidos no Brasil são brasileiros de descendência afro, ok? Mas vamos lá, gente. Aí nós vamos perceber os gráficos que mostram, com o passar do tempo, a diminuição
dos índios aqui, as tribos também, que várias etnias de índios que haviam aqui, né? Não existia só os tupis e os guaranis, mas existiam outras tribos que estão alinkadas aí, estão registradas no texto, tá bom? Mas vamos dar sequência aqui, eu vou só fazer um pause para a gente abordar um outro assunto. Nós vamos perceber tanto pelo gráfico quanto o mapa abaixo, o primeiro gráfico ele mostra a diminuição, né, da população indígena que acontece desde o início do século XVI até o começo da primeira metade do século XX. Até 1970 há um decréscimo da população indígena e a partir de 1970 começa-se a crescer o número de índios no Brasil, mas por causa das medidas de proteção à cultura e à preservação de áreas indígenas. Por isso que deu um pequeno crescimento nesses últimos 50 anos aí, se posso trazer para cá, tá bom? E segundo, a gente vai ver um mapa, né, que mostra ali a quantidade de índios em cada estado brasileiro, tomando em consideração que a maior concentração se encontra no norte, principalmente no estado do Amazonas, né? Existem aproximadamente cerca de 800 mil índios, mais ou menos, ali. Não, era 800 não, perdão, 80 mil índios. Ok? E a menor quantidade de índios a gente encontra em um estado, no Piauí, lá no Nordeste, né? No Centro-Oeste também não tem uma grande concentração de índios, e depois na região de Santa Catarina, poucos índios também no Ceará, né? E há um acréscimo bastante também no Sudeste, porque os índios, assim como todos os outros descendentes nascidos no Brasil, eles vêm procurar uma melhor qualidade de vida na área mais desenvolvida do país, que é no Sudeste, onde nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, ok? Por isso você vai ver bastante número de indígenas alocados nessa região aqui em São Paulo. Também porque no litoral temos as reservas indígenas, principalmente Itanhaém e Peruíbe, ok? Basicamente, o que eu queria trazer de subsídio para vocês nesse vídeo é isso. Vou comentar só agora as atividades que nós temos que resolver e desejar uma boa semana de estudo, e vocês podem entrar em contato comigo também pelo meu telefone. Ok? Eu já vou mencionar as atividades que nós vamos fazer. Espera só um pouquinho, vou pausar novamente o vídeo e a gente já volta. Segundo dados levantados no século XVI, em 1500, a distribuição basicamente dos índios estava da seguinte forma: a maioria no litoral do país, né, cerca de 2 milhões e 1 milhão no interior do território brasileiro. Ok? Ou seja, grande camada, grande quantidade de índios se localizavam no nosso litoral do Brasil inteiro, certo? Vamos para a questão número 2? Já vamos chegar nela lá, era só um pouquinho. 2, onde pergunta-se em que período aconteceu a maior diminuição do povo indígena no Brasil, né? Tanto no litoral quanto no interior. Então, a diminuição do povo indígena brasileiro aqui acontece a partir do momento da colonização, certo? Principalmente de 1525 a 1570, onde a maior parte dos índios que moravam no litoral são dizimados, e a questão do interior ela abrange depois de 1570 até 1824 aproximadamente, certo? Então, primeiramente acontece no litoral, nos primeiros anos da colonização, e depois no interior, e já é um tempo maior, um tempo mais espaçado, tá ok? Já vou passar a data novamente para vocês. Vou voltar aqui e já vem. A informação passada, acontece a diminuição do povo indígena no litoral
a partir dos anos de 1500, vai até o ano de 1570, os primeiros 70 anos da colonização portuguesa. Aqui é onde aconteceu a maior diminuição de índios no Brasil, no litoral. Em 70 anos eles devastaram os índios que moravam aqui no nosso litoral, e no interior a partir de 1570 até as primeiras 2 décadas do século XIX. Ok? Questão de número 3 a gente já vai abordar rapidinho, fazer mais uma pausa. Todo o território brasileiro nós encontramos povos indígenas e índios habitando nele, em todos os 27 estados e também no Distrito Federal. A maior parte, como eu disse anteriormente, está no norte, né, principalmente no estado do Amazonas. Tem uma grande quantidade na região central do país, no centro-oeste, apesar que nem todos os estados têm essa grandeza de índios, moram muito na região de Goiás, ali, Mato Grosso, mas apesar de ser 3 estados, nem todos tem um grande povoamento de índios, apesar que tem uma quantidade, mas não é uma distribuição igualitária. E houve um acréscimo muito grande na região sul, ali no Paraná e no Rio Grande do Sul. Bom, mas Santa Catarina é um lugar que, dentre os 3 que formam o estado, a região sul do país, não tem muito índio. Apesar que houve um acréscimo muito grande, mas Santa Catarina, comparado com Paraná e Rio Grande do Sul, não tem essa distribuição igualitária. Okay? Então, repetindo, há índios em todos os estados da nossa nação, com uma grande significação, uma grande quantidade, uma grande concentração na região norte, principalmente no Amazonas, ok? Certo? Uma grande quantidade também no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, apesar que pelos dados há controvérsias, mas tudo bem. E número 4, vamos lá? É sim possível encontrar diferença entre cada tribo dos índios que habitam e habitaram o Brasil. A língua falada há diferença de mais de 204 dialetos entre eles e alguns costumes que tem entre eles. O IBGE conseguiu, dentro das suas pesquisas até o ano de 2010, identificar ramificações de tribos diferentes e costumes e até os dialetos deles falados, mesmo estando ocupando o nosso território brasileiro. Ok? Falam português, a grande maioria, mas também preservam seu dialeto, sua língua nativa. Algum comentário? Não? Se tem, pode fazer aqui no vídeo, no comentário da atividade, certo? Fiquem com Deus, uma boa semana de estudo.